Olá pessoal, tudo bem com vocês? Daqui de casa nós vamos falar sobre os prefixos des e os prefixos in, tá bem? Vamos lá. Primeiro nós vamos entender o que são prefixos. Olha, os prefixos são afixos que formam palavras a partir de um morfema antecedente ao radical. Como é que isso acontece? Nós temos uma palavra que é fixa, uma parte da palavra que é fixa, e o prefixo é um morfema que vai agregar essa parte fixa, que vai dar origem a uma nova palavra, tá? Que é o que nós chamamos de derivação prefixal, tá? Que é a parte que antecede ao radical. Agora é importante o seguinte, geralmente essas palavras elas pertencem à mesma classe gramatical, tá bom? Vamos entender um pouquinho observando alguns exemplos. Nós temos aqui a palavra arrumado, contente, feliz, capaz, possível e regular. Acrescentando o prefixo des, nós formamos a palavra desarrumado. Na palavra contente, observe que nós colocamos o prefixo e tornou a palavra descontente. Feliz, nós temos a palavra infeliz. Capaz, nós temos a palavra incapaz. Possível, nós formamos a palavra impossível. E da palavra regular, formamos então a palavra irregular. Tá certo? Agora, desses prefixos, nós vamos falar especificamente sobre os prefixos des, como eu já disse anteriormente, e o prefixo ins. Então veja bem, o prefixo des, ele é utilizado para formar novas palavras, mas que tenham sentidos ou ideias contrárias ou de separação. Observe o primeiro exemplo que nós vamos analisar neste momento. Na frase, o melhor é desfazer o mal entendido. Observe que o prefixo des agregado à palavra fazer formou uma palavra com sentido de uma ação contrária daquilo que se faz. Ou seja, eu já havia feito, ou alguém fez, e eu vou desfazer uma ideia. Observe então que a ideia ela é contrária. No exemplo B, nós vamos ver a mesma forma. Ele vai desenterrar o tesouro escondido. Desenterrar. Ou seja, nós vamos inverter a situação para tornar essa palavra com ideia contrária. Tá? É importante também dizer que a palavra prefixo ela é formada por prefixo. Tá? Pelo fato de nós termos o prefixo pre, que indica ao termo antes da palavra fixo, mas que não vem ao nosso conteúdo porque não especificamente está relacionado à ideia contrária, ok? Só um lembrete. Nós vamos observar agora um exemplo de prefixo des como negação, tá? Como é que é isso? Quando eu digo, não o exemplo, o esforço é desnecessário. Observe que o prefixo des, ele ocupa o espaço de um advérbio de negação, tá? Então, a ideia estabelecida na frase é: o esforço não é necessário. Então, observe, por isso que nós dizemos que o prefixo des representa uma negação, tá bom? No exemplo B, a disputa é desigual entre os concorrentes, ou seja, a disputa não é igual entre os concorrentes. Então, eu não coloquei o advérbio de negação, o não, mas eu coloquei um prefixo que tornei uma única palavra, certo? É importante dizer isso, que eu formei uma única palavra com a ideia negando a igualdade. Então, a disputa é desigual entre os concorrentes, tá bom? E os prefixos in? Olha, eles vão variar a partir do in, im ou i, mas ambos indicam negação, tá? Em todos os três casos.
O que vai diferenciar nesse caso aí em qual dos prefixos utilizar, em quais os morfemas utilizar aí para agregar uma nova palavra, é de acordo com a regra de ortografia, tá? Então, nesse caso, no primeiro exemplo, por exemplo, eu tenho aquele rapaz parece infeliz, ou seja, parece que não é feliz, tá? Ideia de negação, igual ao exemplo anterior, mas que usando o prefixo in e n por ser a palavra feliz for escrita com F, antes de F a gente coloca a letra N, infeliz. Parece impossível alcançar o alvo, é o exemplo B, né? A ideia também continua ideia contrária, de negação, ideia de negação, tá? Então veja, não é possível, parece que não é possível alcançar o alvo. Então, novamente, aí a gente observa a substituição, a gente acrescenta o prefixo e substitui pelo advérbio de negação. Agora, usamos o IM porque antes de P e B a gente usa M e não N, tá? Mas volto a lembrar, o morfema é o mesmo. O prejuízo era irreparável, tá? Nesse caso, a gente só usou o I porque não cabe aí, na palavra reparável, não cabe aí usar o M ou N porque estamos diante de R. Quando nós acrescentamos o morfema diante de R ou diante de L, por exemplo, nós não acrescentamos nem N nem N, apenas o I, o morfema I, tá? Então, nesse caso aí, nós temos também com a ideia de negação, porque o prejuízo não é reparável, tá? Mas, se a gente for pensar, por exemplo, uma palavra se estivesse diante de L, né? Se eu pensar, a situação é ilegal, tá? Então, a gente grafaria com apenas acrescentando o I, e não haveria necessidade do morfema IN nem IM, tá bom? Então esse é o nosso conteúdo sobre prefixo, né? Voltando a lembrar que prefixo é o termo que vem antes de uma palavra, de um termo fixo, tá? Que no caso é o radical da palavra, e o prefixo ele antecede para poder criar uma nova palavra, tá bom? Nós temos como proposta de atividade atividades no livro, na página 60. Então, eu gostaria de que vocês respondessem essa atividade. Claro, tendo qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco via WhatsApp, nos grupos, que nós vamos tentar, da melhor forma possível, tirar todas as nossas dúvidas, tá bom? Grande abraço. Tá.